Exemplo B. No exemplo B, eu tenho aqui 3 equações. Eu tenho aqui a parábola, sendo que é só o lado direito da parábola, x igual a raiz de 3 menos y, e duas retas, y igual a 2x e x mais y mais 3 igual a 0. Então, nós queremos trabalhar as duas ordens de integração, tipo 1, dy dx, tipo 2, dx dy. Reparem que a região, o meu domínio, né, que está descrito aqui, nesse gráfico, eu não consigo trabalhar com uma única integral, seja na ordem tipo 1, seja na ordem tipo 2. Então, o que nós temos que fazer? Uma soma de integrais nas duas ordens. Então, vamos lá. Na primeira ordem, tipo 1, dy dx. Então, eu tenho aqui os limites constantes de x, vão pegar aqui a primeira integral. O x está indo o quê? O x começa em menos 1 e ele vai até 1 com essa setinha aqui esverdeada, tá? Para o meu y. Reparem que eu não consigo colocar essa seta em toda a minha região D. Essa primeira seta, ela vai da minha reta em vermelho, x mais y mais 3 igual a 0, até y igual a 2x. Então, eu tenho aqui, olha, para o x indo de menos 1 até 1, o y vai da reta em vermelho, y igual a menos 3 menos x, até y igual a 2x. A minha outra integral, então eu começo em x igual a 1, que foi exatamente aonde terminou a primeira região. Então, começa em x igual a 1 e vai até x igual a 3. Eu estou aqui com a flecha paralela ao eixo y, sentido do y crescente, tá? Para poder fazer isso. Então, eu tenho que de x indo de 1 até 3, o y vai da reta vermelha, y igual a menos 3 menos x, até a parábola y igual a menos x ao quadrado mais 3. Tudo bem? Vamos lá. A parábola está aqui descrita como x igual a raiz de 3 menos y, mas eu tenho que escrever aqui no meu limite de integração y igual a uma função de x, ou seja, eu tenho que isolar o meu y. Então, eu pego aqui a equação da parábola e elevo ao quadrado, x ao quadrado igual a 3 menos y, onde eu tenho que y igual a menos x ao quadrado mais 3. Tá? Vamos agora na ordem de integração dx dy, tipo 2. Então, nessa ordem de integração dx dy, eu tenho que o y, os valores constantes agora estão em y. Então, o y ele começa em menos 6 e vai terminar em 2. Só que eu também não consigo expressar isso daqui como sendo uma única região. Eu tenho que trabalhar com o quê? Com uma soma de integrais. Então, eu tenho essas duas flechas em amarelo que estão me representando essas duas regiões. Então, eu tenho aqui, olha, o y indo de menos 6 até menos 2, tá? Eu vou ter aqui a flecha que vai me representar essa região aqui em amarelo, vai começar na reta x mais y mais 3 e vai terminar na parábola x igual a raiz de 3 menos y. Então, eu tenho aqui o limite de integração, x igual a menos 3 menos y até x igual a raiz de 3 menos y. Tá? Mais a segunda região. Na segunda região, o y começa em menos 2 e termina em 2. O x, eu faço a outra flechinha paralela ao eixo x, sentido crescente. Então, eu tenho que o x começa na reta azul, tá? Reta y igual a 2x, só que eu tenho que isolar o x, então vai ser x igual a y sobre 2 até a parábola x igual a raiz de 3 menos y.
exemplo C. No exemplo C, eu tenho agora 4 equações. Eu tenho a equação x igual a menos y quadrado, y igual a 2, y igual a menos 2 e x menos y igual a 4. Então, eu tenho aqui uma parábola, o eixo de simetria é o eixo x, tá? A concavidade dela aqui para o lado esquerdo, porque eu tenho aqui o sinal negativo. Eu tenho as duas retas, y igual a 2 e y igual a menos 2, e eu tenho a reta x menos y igual a 4. Então, eu quero escrever os limites de integração, tá, dessa integral dupla nas duas ordens. Na ordem dy dx tipo 1 e na ordem dx dy tipo 2. Bem, observem que esse meu domínio, se eu escrever na ordem de integração tipo 2, dx dy, eu consigo escrever com uma única integral, que está aqui representado pela essa minha flechinha amarela. Se eu descer com essa flecha ou subir, eu consigo descrever que toda essa minha região ela vai começar na minha parábola, aqui em verde, essa linha verde, e vai terminar na minha reta x menos y igual a 4. Agora, se nós formos trabalhar na ordem de integração tipo 1, dy dx, eu tenho que escrever 4 integrais que estão representadas aqui pelas essas 4 setas. Então, vamos lá. Vamos começar pela ordem de integração dx dy, tá? Que eu teria apenas uma integral. Na ordem de integração dx dy, o y ele começa em menos 2 e termina em 2. Os meus limites sempre constantes aqui na minha última integral, tá? Já o x, eu acompanho essa minha flecha em amarelo. Aonde eu colocar essa flecha vai me dar aqui. O meu x ele sempre vai começar na parábola x igual a menos y quadrado e vai terminar na equação da reta x menos y igual a 4. Ou seja, eu coloco lá x igual a 4 mais y. Tá? Então, com uma única integral, eu consigo representar essa região D. Já no tipo 1, dy dx, eu tenho uma soma de 4 integrais. Então, vamos lá, uma a uma. A primeira integral. Na primeira integral, eu tenho que o meu x, ele vai de menos 4 até 0. Então, tá aqui, olha, de menos 4 até 0. Com essa flechinha aqui de baixo, que começa na reta y igual a menos 2 e vai terminar na parábola x igual a menos y ao quadrado. Só que eu tenho o quê? Eu tenho que isolar. Eu não posso escrever dessa forma, né? Eu tenho que escrever, então, aqui, y igual a menos 2 e y vai ser igual a menos a raiz de menos x, porque é a parte de baixo dessa parábola. Já a outra integral, ela está com o x indo de menos 4 a 0 também, só que eu estou pegando essa região acima da parábola. Então, ela vai de y igual a raiz de menos x até o y igual a 2. A terceira integral, ela vai ser esse retângulo aqui, onde eu tenho que o meu x vai de 0 até 2 e o y de menos 2 a 2. E a última integral, eu tenho que o x vai de 2 até 6 e o y começa na reta vermelha, ou seja, o y igual a x menos 4 até y igual a 2. Exemplo 2. O exemplo 2 é um pouco diferente do que a gente fez lá nos 3 exemplos A, B e C do exemplo 1. Nesse agora é dada aqui a integral nos seus limites, como sendo uma soma de integrais, aqui uma região D1 e uma região D2, tá? E ele quer que vocês esbocem essa região D e expressem essa integral dupla
na ordem de integração contrária, tá? Então, eu tenho aqui a minha ordem dx dy, então tipo 2, e eu quero expressar no tipo 1, dy dx. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o esboço dessa região D. Então, eu vou lá e vou verificar. O primeiro eu tenho que olhar para quem? Para os domínios, para os meus limites de integração. Então, eu tenho que, para o y variando de 0 a 1, o meu x vai estar variando de 0 até 2y. Então, eu venho e desenho essa equação da reta x igual a 2y, que está aqui em verde, tá? Então, x igual a 2y, e eu vou escrever isso para y de 0 a 1. Então, quando o y for 0, o x vai ser 0. Quando o y for 1, o x vai ser 2. Eu paro aqui, tá? A região 2, eu vou ter que o y ele vai de 1 até 3, onde o x está indo de 0 a 3 menos y. Desenho a reta x igual a 3 menos y. Quando o y for igual a 1, eu tenho que o meu x vai ser igual a 2. Quando o y for igual a 3, eu tenho que o meu x vai ser igual a 0. Então, essa região em azul é a minha região D, tá? Composta pela soma de D1, pela união de D1 com D2. Na hora que eu for trabalhar a ordem contrária, ou seja, a ordem do tipo 1, dy, dx, eu consigo escrever essa soma de integrais numa única integral na ordem 1. Então, eu tenho aqui que o x vai estar variando de 0 até 2, e o y, ele vai, eu faço uma setinha imaginária paralela ao eixo y no sentido crescente e verifico que aonde eu colocar essa flechinha, ela vai começar aqui na minha reta em verde e vai terminar na minha reta em azul. Ou seja, ela vai começar em y igual a x sobre 2 e vai terminar em y igual a 3 menos x.